Paz seja convosco. Hoje é dia 7 de abril de 2017, uma sexta-feira. Eu queria compartilhar com os irmãos 3 sonhos aos quais o Senhor me concedeu. O primeiro sonho eu tive de domingo para segunda-feira. O segundo sonho eu tive de segunda para terça. E o outro sonho eu tive de ontem para hoje, de quinta para sexta-feira. O primeiro sonho que o Senhor me deu, eu me encontrava numa casa, num segundo andar. Na verdade era um salão, tinham muitas pessoas. E essas pessoas, elas estavam aparentemente numa festa. Tinha muita comida, muita bebida. As pessoas dançavam, as pessoas comiam. E me chamava a atenção que cada um estava festejando, mesmo no meio de uma multidão, mas cada um particularmente, sozinhos. E eu observava que chovia muito, mas essas pessoas não observavam que estava chovendo. E eu via o céu cinza, e aquilo me deixava muito atemorizada, porque eu nunca tinha visto o céu daquele jeito. E eu escutava uma voz vinda do céu audivelmente, como em vários outros sonhos aos quais eu já testemunhei aqui com os irmãos. E essa voz falava para mim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu escutava essa voz e eu olhava para todos os lados e ninguém mais escutava. Parecia que só eu estava escutando, porque as pessoas continuavam com celulares na mão, continuavam com copos de bebida para cima e dançando e rindo e conversando. E eu olhava para cada pessoa, eu olhava para fora para ver de onde que vinha aquela voz e ninguém mais ouvia aquela voz. E eu olhava a água subindo, nós estávamos no segundo andar de um apartamento, de um prédio ou de um sobrado, não sei. E eu olhava aquela água escura subindo, aquela água escura, era a água da chuva, mas se tornava uma água preta, uma água, eu não sei explicar. Talvez quem mora em cidade que tem praia, quando vem aquele cisco, aquela sujeira de dentro do mar, vem para a beira do mar, a cor da água era daquele jeito. E as pessoas não estavam se dando conta, e aquela voz continuamente falava: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas ninguém ouvia. E quando eu acordei com aquela sensação ruim de que aquele sonho era realidade. E o Senhor veio falar ao meu coração que, assim como nos tempos de Noé, em que as pessoas bebiam, comiam, se casavam e davam-se em casamentos, assim é nos dias de hoje. O Senhor está voltando e as pessoas estão hipnotizadas com redes sociais, com seus aparelhos eletrônicos, ou com seu trabalho, ou com qualquer outra coisa, com sua diversão. Estão esquecendo da sua prioridade, que é Jesus Cristo. O Senhor falava continuamente no sonho, e o Senhor fala continuamente no nosso dia a dia. E muitos não têm dado ouvidos ao Senhor. A água suja que subia e ninguém percebia era o pecado dominando a humanidade. O pecado entrando até mesmo dentro das igrejas. Pastores sendo alvo de escândalos. Crentes de dentro das igrejas sendo alvo de chacota de mundanos, porque pecaram e muitas vezes não têm a humildade de reconhecer que pecaram. Além de pecar, ainda pecam mentindo que não pecaram. E aquela água subindo, a água suja, o pecado subindo cada vez mais. O segundo sonho ao qual o Senhor me deu, eu vou confessar para os irmãos que eu não me lembro, não consigo me recordar. A única coisa que eu me recordo era que eu vi um céu escuro. E que tinha pessoas
talvez que o dia tivesse virado noite e pessoas atemorizadas, mas eu não posso relatar mais sobre esse sonho, porque eu estaria mentindo, eu estaria falando de mim mesma e eu seria cobrado pelo Senhor, porque eu não me recordo deste sonho. O sonho que eu tive de ontem para hoje foi, talvez por ser de hoje, o sonho mais impactante que eu tive. Esse sonho eu vou falar para os irmãos pela minha... Para mim, foi algo assim que fez com que eu despertasse do meu sono, de tão forte que foi, de uma coisa tão real que foi para mim. Eu sonhei que eu estava na rua. Quem já acompanha o canal vai ver semelhança nos sonhos que eu já tive há algum tempo atrás. Eu estava na rua, era de dia, e eu curiosamente comecei a observar uma estrela de dia. Essa estrela era muito, muito, muito brilhante, um brilho que não é igual ao brilho do sol, é igual o brilho da estrela de noite, aquele clarão branco, né? Aquele clarão amarelado. E essa estrela ela veio se aproximando, e dessa estrela eu ouvi uma voz dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E mais uma vez ninguém conseguia ouvir. E é isso que tem me intrigado nos meus sonhos. Por que as pessoas não conseguem ouvir? Será que a humanidade está com os ouvidos tão agravados que não conseguem ouvir que Jesus está voltando? Será que não conseguem se arrepender dos seus pecados? Será que não conseguem se converter? Meu Deus, nós sabemos pelos sinais que Jesus está voltando. Ainda que muitos achem que os sonhos são loucuras, mas para quem tem entendimento de Deus sabe que os sonhos são revelações. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não faria nada sem antes avisar os seus profetas. E muitos que não entendem chamam de loucura. Mas os que entendem, alguns não estão levando a sério. E dessa estrela saiu uma voz que dizia: Jesus está voltando. E essa estrela foi se aproximando na terra, e ela virou uma bola de fogo. Essa bola de fogo ela acertou a terra, ela atingiu a terra e atingiu um homem. Esse homem ele vestia uma farda azul marinho. E nessa farda dele o que me chamou a atenção é que tinham várias medalhas, várias bandeiras. E esse míssil, essa estrela, esse meteoro acertou essa pessoa e matou. Ela quicou nesse homem, quando ela desceu do céu, ela quicou no homem e ela voltou para o céu. E muita gente foi correndo para ver o que tinha acontecido com esse homem, mas o que me intrigava é que eles não colocaram esse homem num caixão, eles colocaram esse homem sentado num sofá, numa poltrona. E eles idolatravam esse homem. E eu andava pelas ruas, parecia aqueles filmes que a gente já assistiu do tempo dos dinossauros, que tinham vulcões em erupção, casas destruídas, fumaça saindo da terra, de resto de incêndio, crianças nuas, seminuas, machucadas. Assim como eu vi no dia de ontem crianças morrendo por conta de gás letal. Eu via pessoas, corpos caídos, corpos jogados no chão. Pessoas gritando, chorando de fome, pessoas andando de moto com metralhadora nas costas. Uma verdadeira guerra, terrível, terrível de se ver. Gente de idade, todos magrinhos, com fome, encardidos, as roupas todas rasgadas já. E aquilo foi tão triste que eu acordei por causa desse sonho. Eu acordei com aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de temor.
E eu falei com Deus no mesmo momento que eu acordei. E como ainda era muito cedo, era madrugada, eu voltei a dormir. Quando meu celular despertou para eu acordar, para me arrumar, para ir trabalhar, eu comecei a conversar com o Senhor, como eu faço toda manhã. Eu converso com o Senhor como se eu estivesse vendo Ele, converso sem entre linhas, converso como eu estivesse conversando com uma pessoa que eu estivesse vendo na minha frente. E o Senhor colocou no meu coração que esse homem, ao qual eu via, com fardas, com medalhas, esse homem são duas coisas: uma autoridade e uma nação. E quando eu fui trabalhar, na loja que eu trabalho, nós temos acesso à internet, e tudo que estampava os sites era o ataque dos Estados Unidos contra a Síria. E eu vou falar para os irmãos, pode falar, mas você viu alguma coisa? E você está relatando aquilo que você assistiu antes de dormir e você ficou impactada e foi isso. Pela minha salvação, irmãos. Eu, aqui na minha casa, raramente eu assisto televisão. E, como eu falei antes, pela minha salvação, eu não estava sabendo da guerra. Na verdade, não estava sabendo do ataque dos Estados Unidos na noite de ontem contra a Síria. Eu tinha visto, sim, as crianças agonizando depois de ingerirem o gás, mas que o presidente dos Estados Unidos tinha revidado essa monstruosidade que foi feita com essas crianças e com tantas outras vítimas, eu não sabia que estava acontecendo. E para mim foi uma coisa mais impactante ainda quando eu soube que foram lançados os mísseis, que pessoas, na verdade, que está iniciando uma guerra. Então, irmãos, para mim tudo isso que aconteceu na noite de ontem, esse contra-ataque dos Estados Unidos contra a Síria, nada mais é do que a confirmação do meu sonho. Sendo assim, irmãos, nada mais é confirmação de que Jesus está muito, 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 muito mais perto de voltar do que nós imaginamos. Se você precisa ainda de um conserto com Deus, agora é o momento, o tempo da salvação é hoje, o tempo aceitável da salvação é agora, irmãos. Nós não temos mais tempo. Mas eu escuto isso, que Jesus está voltando desde o tempo da minha avó. Mas Jesus está voltando todos os dias para milhares de pessoas. Para essas crianças, esses inocentes que morreram sem saber o porquê morreram. Jesus veio. Jesus já voltou. Eles, na sua inocência de criança, eles estão com o Senhor. Mas eu e você, que somos conscientes, muitas vezes nós cometemos pecado sem nos dar conta que cometemos, mas nós somos conscientes do que nós fazemos. Nós vamos responder sim pelos nossos pecados. Se Deus nos livre, acontece um acidente e nós partimos dessa vida para uma outra, ali o Senhor veio para nós. E qual é o futuro da tua alma, meu irmão, minha irmã? O que você tem preparado para o Senhor? Como você vai chegar perante o Senhor? Não é porque você está dentro de uma igreja que você é salvo, independente da tua religião. Não é porque você conhece a Bíblia de capa a capa que você está salvo, porque Satanás também conhece muito mais e muito melhor do que muitos crentes conhecem. Tira a tua máscara, crente. Se arrepende do teu pecado. Se você pecou, você é humano. Você é falho. Nós estamos propensos a pecar, sim. Mas nós precisamos ser conscientes e nós precisamos ser humildes o suficiente para confessar o nosso pecado
e para pedir perdão a Deus, nos arrepender e seguir a nossa vida do arrependimento para diante, em caminho à salvação. O que eu quero dizer compartilhando esses sonhos é que Jesus está voltando, é que nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor, independente se Ele vir para mim particularmente ou para você, ou se nós formos viver o arrebatamento, nós precisamos estar preparados. Custe o preço que custar. Acreditem as pessoas em você ou não. Pregue a volta do Senhor Jesus. Testemunhe as maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida, ainda que muitos venham te chamar de louco. Porque nós somos loucos sim, mas loucos por Jesus Cristo. Loucos de amor por esse evangelho que nos salva, que nos lava, que nos limpa, que nos liberta, que nos transforma. Hoje, você que está assistindo, você tem vida. Hoje ainda é um dia de você ter a esperança de fazer um concerto com Deus. Não espere Jesus voltar para daí você tomar uma decisão. Não esqueça, o tempo aceitável da salvação é hoje. E Jesus está voltando. Paz seja convosco.